Boa tarde, meu nome é Gustavo, sou aluno do Comendador Pereira Inácio, do nono A, e eu faço parte do Grêmio também, de comunicação. E antes de tudo, eu queria saber quem são vocês. Meu nome é Fernando, sou professor de educação física, profissional de educação física, né? Meu nome é Gustavo, também sou profissional de educação física. Bom, vocês são jogadores de basquete, mas antes de ser jogador de basquete, vocês tinham algum sonho, algum projeto de vida diferente e acabou que virou esse negócio de jogar? Ou vocês pensavam em outra coisa e não deu certo no meio do caminho, vocês viraram outra coisa? Como é que foi, começou? Acho que desde sempre a gente sempre teve meio que envolvido com o esporte, né? Até, eu digo, da minha parte, porque meu pai é professor de educação física, professor de educação física, então eu cresci com ele dando os treinos, as aulas na escola, então eu sempre tive nesse meio com ele. Então eu acabei tendo como um norte para mim e vendo que eu gostava disso. Então eu acabei indo para a área esportiva também, começando nos treinos e começando a competir também. Daí até jogar com ele, em equipes dele. E eu acho que isso me norteou bem na parte minha, tanto esportiva quanto na parte de vida, nas tomadas de decisões, a maneira como eu via as situações. Então, eu sempre procurava levar pelo âmbito esportivo tudo que eu aprendi em quadra, eu costumava costumo levar para minha vida pessoal. Então, eu acho que os ensinamentos eles são para se usar fora de quadra também, e é uma coisa muito rica de se ter assim as vivências, né? Então, desde a época escolar, você já tinha claro que você queria ser um esportista, que você queria Já. seguir naquele meio. Legal isso. Tá no sangue, até por tá no sangue, tá? É. Exemplo do meu pai. E como que começou esse negócio de você querer estar no esporte também? Desde pequeno você já foi. Alguém da sua família ali também tinha alguma coisa de esportista? Não tinha tanto assim, na minha família não era tanto, mas assim, na época que eu terminei o ensino médio, né, eu estava naquela, o que que eu vou fazer agora? Eu queria seguir a faculdade como meus irmãos também seguiram. Aí, só que eu tinha dúvida do que fazer. Eu não sabia o que eu queria fazer. Aí eu sempre falo que eu sempre fiz ao contrário do que fazem. A pessoa sempre escolhe aquilo que mais gosta. Eu fiz o contrário. Eu tirei da minha cabeça tudo aquilo que eu não gostava. Então, tinha várias. E meus irmãos foram para a área da engenharia. E eu achava que era uma coisa na área de exatas que eu não gostava. Eu gostava mais do lado de alguma coisa relacionada ao esporte. Mas ainda assim, sabia o que eu faria. Quando eu tirei tudo isso, na minha cabeça ficou educação física. Tá? Então, daí eu fui fazer, prestar vestibular, passei, fiz educação física. E aí eu vi que aquilo foi fluindo, porque eu estava fazendo aquilo, estava relacionado com aquilo que eu gostava. Que era estar no meio, tipo assim, de atividades, do esporte em geral. Então, isso foi cadenciando e foi dando alguns rumos, né? E depois, quando eu me formei, que eu fui dar aula em escola, também, escola estadual também, em particular, eu automaticamente foi meio que direcionando para o basquete, além das outras modalidades que eu também tive a oportunidade de trabalhar, né? Vôlei, basquete, handebol. Mas assim, o basquete mesmo foi o que implantou mais, eu acho que chegou mais a surtir mais, assim, discorrer mais o trabalho, né? Meu filho também, desde pequeno, né? Eu acho que eu procurei sempre incentivar que ele fizesse atividade esportiva. Não só o basquete, mas tipo assim, futebol, bike, ele fez também, foi pro Kung Fu, fez lá no Pinheiros, lá o bicicross, entendeu? Então é uma coisa relacionada a esporte. E o basquete, assim como no meu caso também, foi meio que afunilando até você ver que cada dia estava praticando mais, né? E hoje, o Gustavo também, acho que por uma questão de afinidade, ele acabou indo para o lado também do basquete, jogou, né? Começou na escolinha com 11 anos, aí foi 12, 13, 14, 15 anos, estou jogando em Sorocaba, pelo Rota Basquete, depois começou no projeto aqui em Sorocaba da Vani Vanilla, depois foi pro Rota Basquete, e depois acabou indo também para a LSB em Sorocaba, lá com 18 anos, também teve a participação dele lá nos jogos também. E de lá para cá, a gente viu que o basquete acabou fazendo mais parte. Aí chegou o ponto que a gente acabou, em 2021, montando uma equipe de basquete no Tocantins. Então, essa equipe de basquete nossa em Votorantim,
ela veio em cima disso. Todo esse histórico que a gente tinha já dentro do basquete, né? Então foi uma coisa feita com muito prazer, que a gente faz com muito prazer, né? Estar aqui na escola é um prazer muito grande para a gente também estar trabalhando no basquete, o pessoalzinho todo aí. A gente sente que o pessoal gosta bastante também, né? Então é isso. O nosso trabalho, a nossa missão de estar fazendo dentro do basquete é isso, de estar incentivando, dando oportunidade e além de estar disputando, né? Hoje a gente tem uma equipe de basquete em 3x3 que disputa dois campeonatos. Disputa o Circuito Paulista da NB, né, que é em São Paulo, nos jogos de toda a região da Grande São Paulo, e disputa a Liga Desportiva Paulista, que é daqui da região de Sorocaba, que é basquete 3x3 também. E é isso. Basicamente, isso é o que está acontecendo, né? Então, além de vocês já virem muito do basquete, ali já terem uma equipe, como é que começou essa ideia de um projeto de trazer o esporte para a escola, começar meio que dar uma aula para os alunos, mostrar para eles a importância do basquete, do esporte? Como é que começou, mais ou menos isso? Ah, foi nessa linha. Como a gente já estava com uma equipe de competição, e disputando pelo município, a gente jogou os jogos regionais agora em julho por Itapetininga e tivemos o prazer, né, a felicidade de ser medalha de bronze lá e trazer esse título para o Votorantim, né? E a gente sente a necessidade de estar fazendo algo mais além da equipe de competição nossa, que a gente é uma categoria adulta de basquete. E a gente queria fazer algo com as crianças também, que a gente sempre teve isso aí como profissional de educação física. E essa parte agora de estar na escola foi justamente que a gente começou com o projeto, né, Gu? Sim. A gente queria fazer aqui na. Começou, já estamos fazendo na praça da Vila Dominguinha, um momento, uma aula semanal para as crianças, como acontece aqui, para aprender a fazer jogar o basquete, entender como é que joga o 3x3 e tal, e ter isso durante o ano inteiro. E nessa interesse, nós falamos assim, ó, vamos ver qual que é a escola que é próximo da quadra da Vila Dominguinha, que é do lado da Igreja São José, e aí a gente viu que tinha o comendador. Daí a gente marcou um dia, né? Sim. Falou, vamos lá conversar com a coordenação e ver se eles têm um Fundamental 2, que é de 12 a 14 anos, com a faixa etária boa para estar começando a especializar no basquete, aprender a jogar. E aí viemos conversar com com a coordenadora. E aí ela passou para a gente que é muito interessante isso daí e abriu a escola para a gente estar indo nas salas convidar, né? Assim, aí o Gustavo e eu fomos nas salas de aula, convidamos o pessoalzinho que queria participar lá e tal. E depois dessa conversa, desse convite todo, tá, ela comentou com a gente que ela tinha um projeto aqui na escola, esse projeto de vocês do Clube Juvenil, né? Que não tinha nenhum professor que coordenasse um pouquinho eles dando umas instruções com relação ao basquete, por esses três basquete. Daí, né, ela convidou a gente, não queria fazer voluntariamente toda quinta-feira 2 aulas por dia de período da manhã. Aí eu conversei com o Gustavo no momento mesmo, né? O gostou da ideia também. Se o momento da gente estar fazendo aquilo que a gente faria na praça, faria aqui também. E a gente tem os trabalhos que a gente faz durante o dia, a gente fala, é logo de manhã às 7 horas. Então a gente também vem, faz aqui até 8h40, e daí a gente vai para os pós do dia também das obrigações nossas. Então a gente viu que não ia, a gente podia encaixar dentro do nosso horário, sim, não ia atrapalhar nada na sequência do dia e ia contribuir bastante também. E a gente ia estar aplicando o basquete aqui na escola. Foi assim, então a gente veio para a escola para convidar o pessoal para ir para a quadra do Vila Dominguinho. E acabou que a própria escola, a coordenação, apresentou a gente para a direção e convidou a gente para estar coordenando, ajudando o pessoal do basquete, né, o pessoal do Dominguinho, para estar fazendo essas atividades aí. A gente gostou e a gente se prontificou a estar vindo 2 por semana, né, Gu? 2 aulas por semana, toda quinta-feira, no horário que vocês têm da atividade. E a gente está gostando bastante, né? Isso aí. Tá gostando? Sim, bastante. Bastante. E é isso. Então, esse negócio de vocês virem aqui de forma voluntária é Sim, muito importante, principalmente para a área que a gente está aqui, que não é uma área de uma classe alta, não é uma área que a gente não, talvez muitas pessoas daqui não iriam ter essa oportunidade de chegar em umas pessoas que são profissionais igual vocês para ter essa ajuda. Então é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de ter vocês aqui para ajudar a gente. Talvez muitos aqui tenham esse projeto de ser um jogador, talvez não de basquete, talvez de futebol, talvez de vôlei, mas já ter dois profissionais da área aqui ajudando, falando, dando conselhos já é uma coisa muito boa. Então, sim, além do projeto que vocês fazem na Dominguinho, vocês virem aqui e se voluntariar para a escola, para ajudar, é muito bom também. sim.
E deixando um pouco desse negócio do projeto de vocês de lado, vocês têm algum outro hobby, algum outro projeto de vida além do basquete? Vocês pensaram, tipo, vocês falaram que desde pequeno vocês já tinham mais ou menos esse, principalmente você, por causa que seu país já é da área, mas é, desde pequeno vocês já tinham esse negócio de querer ser esportista, jogar no basquete, mas vocês tinham alguma outra coisa, tipo, eu gostava de andar de bicicleta, eu queria ser outra coisa, vocês não tinham nenhum outro hobby, outro projeto de vida em mente? Nenhum plano B? Eu acho que, na verdade, sempre teve envolvido, na minha visão, essa parte corporal, né? Tanto em qualquer modalidade. Tanto que meu pai apresentou todos os esportes até os que ele dava na escola, nas turmas de treinamento eu sempre estava junto, participando, então eu acho que sempre teve uma gama esportiva grande à minha volta e que eu sempre me sentia à vontade em qualquer esporte que eu estivesse praticando, porque eu não via só como lance da competição, eu via o lance da minha participação ali naquela modalidade e o que eu achava legal ali eu trazia para mim. E eu via que isso acontecia nos outros esportes também. Então, cada esporte me trouxe uma vivência e uma experiência diferente que me ajudou a evoluir como pessoa e a ver o que eu queria para mim. E eu via que era um ambiente legal para se conviver, para interagir. Então, desde o futebol, o futsal, o bicicross, o vôlei, que eu já fiz com meu pai também, o basquete, quando ele dava a equipe de competição, ele treinava a equipe de competição de Carapicuíba de São Paulo, né? Região de São Paulo. Já cheguei a jogar com ele também, skate também. Então eu sempre tive essa mente voltada, acho que para essa área esportiva, divertida, solta, lúdica. Então eu acho que isso me permitiu ver aquilo como correto, porque me foi apresentado da maneira correta. Então eu acho legal também esse lance, né, só voltando pela segunda parte do projeto, de apresentar isso para o pessoalzinho, que é para às vezes não ter tanta barreira de falar, eu não vou conseguir competir, mas que vê que o esporte ele não é só competição ou só o recreacional, ele anda em conjunto. Você consegue fazer os dois, tanto ou trabalhar com o esporte ou viver do esporte. Mas também perceber as vivências que ele traz para você aplicar no que você quiser fazer direito. Que nem meu pai fala. Tudo que você faz, você tem que fazer com empenho. Então, eu acho que você, estando fazendo direito aquilo, você vai se sentir bem. Então, você se sentindo bem já é a base para você estar fazendo qualquer coisa. Eu acho que cai naquilo de ter outra opção para fazer. Se de repente aquela primeira não deu, você escolher uma que te faça bem e que te deixe tranquilo. Então, você vai fazer com gosto, com prazer e vai fazer bem. Eu acho que Então, isso. desde a sua infância, ele já teve na sua cabeça que o projeto ia ser o do esporte, que É, você queria seguir naquilo. sempre acho que meio cercado disso, assim. Muito interessante, muito interessante. E o que que você acha sobre atualmente nas escolas ter o projeto de vida como uma matéria? Tipo, os professores pegarem o que os alunos querem ser e transformarem aquilo numa matéria de escola. Eu acho interessante no ponto que faça com que ele veja de uma maneira mais, vamos dizer, mais coesa, mais concreta, de, como se diz, Fazer parte do de dia. fazer parte de uma maneira mais regrada, que ele consiga entender um pouco mais, não só que é passado uma coisa e ele já se dispersa. Então, eu acho que ela estando um pouquinho mais constante, ele consegue, de repente, naquele momento da vida dele, que não está tão interessante, em algum momento ele pode voltar a se interessar e conseguir ter um norteamento da situação dele, assim, sabe? Então, eu acho que Tem aquele lema, né, que nós falamos lá que eles qual que era o lema que a gente colocou meio que o lema da escola aqui, né, Bruno? Tem duas palavras que norteou bem e resumiu bem qual que é o lema que a gente seguiu aqui na escola. aprendizagem e diversão. Eu acho que aprendizagem e diversão. Uma das, no começo das nossas aulas, quem que sugeriu Antônio? Aí, ó, se você resumisse o que que você quer aqui, né, o que que você espera aqui do projeto, aí ele falou essas duas palavras, de ter aprendizagem e diversão.
E aí eu falei, nossa, esse aí vai ser o lema nosso, porque você tem aprendizagem, você não fica tudo solto no ar, sem fundamento, sem nada, e a diversão que você tem que fazer por prazer das coisas. Então, essa é a vibe, eu acho, que envolve esse projeto de vida aqui para estar refletindo na vida de todos, né? Não só da gente, como deles também. Ele acaba tendo não só a parte do fundamento de ver e fazer tudo aquilo certinho, que às vezes uma sequência pode ficar meio maçante, você faz só aquilo, e ele vê de uma maneira mais lúdica, então ele tem acesso tanto aos fundamentos específicos do 3x3, quanto à parte recreacional. E tá aumentando, né? A galerinha, tá aumentando a galerinha aí. Né? Só com 6, 7, 8, 9, 10, tá 11, o que tem 14? Muito legal saber de toda essa história de vocês, saber do projeto. Infelizmente, nosso tempo não é tanto assim. Espero que a gente possa ter outra conversa próxima vez. Mas antes da gente terminar a nossa conversa, se vocês pudessem dar um conselho para todos os jovens, principalmente os que estão aqui, para seguir esse projeto, para conseguir não só o projeto de basquete, mas qualquer coisa que você queira na vida. Qual que é um conselho para você conseguir o que você quer na sua vida? Eu acho que o primordial é o que você decidir fazer, você faça, que nem eu falei, você faça com empenho. Você fazendo com empenho, com respeito, com dedicação e com prazer, você vai estar se sentindo bem e vai fazer bem. Simples, qualquer coisa. Isso se aplica tanto na parte profissional quanto na vida. Você fazendo com prazer e com dedicação, você vai ver que está valendo a pena. Os ensinamentos, todos É, os ensinamentos, a vivência, a convivência, o respeito, tudo, você acaba levando para a vida. E você levando para a vida, qualquer setor você vai conseguir ter sucesso, seja família, trabalho, amizade, sabe? Uma coisa que você está. Qualquer momento, assim. Eu acho que é muito rico, né, Gu? sim, É muito rico essa experiência. E, que a gente falou, parte, nós somos um grupo que não é questão de ser de valores ou nada. Que não se envolve valores, não se envolve o quê? Envolve esporte, acontecimento, o prazer de fazer o conjunto, o trabalho com a família. Então, isso que dá prazer, né? isso aí. Que se reflita na vida deles É. essa positividade aí, tem que fazer tudo o que o cliente falou, o empenho, tudo isso. É isso, acho que resumiu bem isso aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui, tanto nessa entrevista quanto no projeto de vocês. Espero que a gente possa ter outras entrevistas dessas, outras conversas. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, vocês Obrigado. também. Obrigado à escola. Vocês me deram a participação aí. E se a gente quiser, vocês têm alguma rede social? Como é que faz? A gente tem o Instagram da equipe, né? O projeto Triplo X Basquete. Triplo X Basquete. X Basquete. O pessoal está convidado, né, para seguir a gente, né? Se ela dar uma olhadinha Nos que a gente trabalhos. costuma fazer aí, vai ver que é uma coisinha divertida, legal, solta, bem descontraída, mas também com seriedade. Muito obrigado. É isso.